Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O canal tá ausente, eu sei disso, mas é o trabalho, calma. Eu lancei um vídeo recentemente, não sei se você postou. Na verdade, dois últimos vídeos, né, abrindo quadrinhos e calma, aproveitei para gravar um pouco meu filho, para ficar diferente, né, as coisas um pouquinho. Mas no vídeo hoje eu vou falar novamente de um quadrinho que, assim, eu demorei um pouquinho para ler. Não pelo fato do quadrinho ser cansativo, não, falta de tempo mesmo. Mas é um quadrinho que eu já estava curioso para ler desde quando eu adquiri. E, assim, pelo fato de ser um quadrinho da Bonelli, a curiosidade é sempre, vamos dizer assim, é sempre recompensada. E não é o primeiro quadrinho dessa editora, uma editora que já publica outros quadrinhos, Bonelli, né, de diferente de Tex e tal, daqueles personagens que nós acostumamos, são histórias também de uma qualidade tão boa. Eu estou falando de Cassidy, um formato ônibus que a editora 85 está trazendo pra gente, tá? No total serão 3 volumes, que vai completar toda a coleção desse personagem, que saiu em 18 volumes lá na Itália. Personagem diferente, que eu não conhecia. E como, porra, você tá de boné, você sabe que muito bom e gostei bastante. Então, vamos lá que vamos falar um pouquinho desse quadrinho. Bora lá! É um formato ônibus diferente, né, do que a gente está acostumado, mas eu achei legal porque a editora 85 manteve o formato, né, das suas outras publicações, esse formato europeu, italiano, né, como a gente diz, com um pouco mais de páginas, bem grosso mesmo, são... Deixa eu ver se tem aqui, se eu consigo ver, um pouco mais de 580 páginas, é um porradão mesmo. Acho que passa tranquilo, como eu falei, isso aqui é o primeiro volume de 3, 6 edições por volume. O volume 2, inclusive na data de hoje, né, dia 10 de agosto, o vídeo que estou gravando, a data que estou gravando o vídeo, está se encerrando a campanha do volume 2 e outras publicações também da editora 85. Se vocês perceberem no fundo, aqui é tudo editora 85, dá para ver aqui, né? Eu não tenho todas as publicações da editora 85, mas eu tenho algumas. E acho que eu tenho, estou gostando bastante. Está publicando Vampire, Saguaro, eu tenho os 2 volumes, não li ainda. Morgan Lost, que é bom demais. E tem outras publicações que eu ainda não tenho, mas que eu sei que são boas demais, que pretendo lá para frente adquirir. Mas falando de Cassidy, que é esse volume, os roteiros de Pasquale Ruiu. Se você é um leitor de Tex, você sabe muito bem que o Pasquale Ruiu, frequentemente, né, ele roteiriza as histórias de Tex. E eu achei interessante, porque ele escreve todas as histórias, mas cada edição é um desenhista diferente. Você vê a diferença de um desenhista para o outro, mas a qualidade se mantém. Teve alguns que, na minha opinião, gostei mais que os outros aqui nessa edição, mas isso aqui é questão de gosto. Não é questão que o desenho ficou ruim, não. Como de costume, todas as histórias são preto e branco, na cada que termina o início é outro, tá vendo? Por acaso, ó, toda preto e branco, são desenhos diferentes, vai anotar. E aqui a gente vai acompanhar a história de Raymond Ray Cassidy, né, que é um bandido bem clássico, ambientado na época da década de 70. A história começa exatamente dia 16 de agosto, não é isso? De 1977. No dia da morte de Elvis Presley, a gente começa a acompanhar as aventuras de Cassidy. Seria interessante, só fugindo um pouquinho, ela publicar em edições menores? Eu acho que não, porque isso aqui foi bem estudado, porque cada história é interligada na outra. A gente pode dizer que o final de uma é exatamente o início da outra. Então, eu acho que essa escolha de ônibus que a editora 85 publicou aqui deu certinho. E o final da 6ª história é justamente, já deixa bem encaminhado para o início da 7ª história, que vai ser o primeiro volume do segundo volume do ônibus. Mas aqui a gente vai conhecer um pouco desse personagem
e de alguns personagens que atuam com ele. E toda a trama que existe, não só dos seus roubos cinematográficos, né, e até um pouco com estratégias militares, porque ele foi um ex-militar que atuou no Vietnã, e um pouco da sua história, um pouco não muito bem sucedida com sua família. Esposa, filho e filha, pelo menos a que a gente conhece aqui. Se aqui é um personagem novo, eu não conheço. Se ele tem outros familiares e parentes, eu não conheço, pelo menos foi o que a gente teve nesse primeiro volume. Histórias contidas, mas assim, com uma... Apesar de ser, né, a linearidade da história, a gente acompanha direitinho. Existe uma outra época de Cassidy que a Scripps está publicando, mas aqui é a história clássica, e aqui a gente tem a participação frequente de um espírito que toca um blues, uma gaita, que a gente vai conhecer logo no início da trama, né, que vai dar um curto tempo, né, alguns meses, para Cassidy poder resolver situações. Por quê? A gente vê que no início, Cassidy meio que, vamos dizer assim, um pouquinho de spoiler só para você entender, ele meio que morre após uma fuga. Mas o que realmente acontece antes e o que vai acontecer depois, é justamente que a gente vai começar a conhecer aqui no personagem, e aos poucos a gente vai conhecendo as particularidades dele, né? E um pouco dos seus comparsas nos crimes que a gente vai acompanhar. Com um estilo bem no ar, né, a gente vai acompanhar Cassidy por vários locais, cidades, estados diferentes dos Estados Unidos. Ele sempre vestido seu terno preto. Pode dizer que é um criminoso bem galanteador, vamos dizer assim, porque a gente vai acompanhar várias aventuras amorosas dos personagens, às vezes amorosas com interesses de conseguir fazer o que o plano dê certo, né? Às vezes ele realmente se envolve com as pessoas, mas sempre o final vai deixar a mulher sempre triste, né, com o que vai acontecer adiante, porque ele é uma pessoa que não, vamos dizer assim, ele tem os seus amores da vida, mas ele não pode seguir com esse amor pela vida que ele tem. É mais um estilo, né, de quadrinho que a Bonelli tem. Assim, todo quadrinho da Bonelli, vamos lá, agora opinião própria, que eu vejo sendo publicado, eu compro, porque eu tenho certeza que vai ser bom. Se você ainda não conhece a Bonelli, você não tem muito familiaridade com essa editora, pode escolher qualquer personagem, cara. Tem muitas editoras hoje no Brasil publicando histórias da Bonelli. Editoras exclusivamente da Bonelli, que publicam essencialmente quadrinhos da Bonelli, como 85, e também temos outros editores que publicam muitas coisas, a maioria das coisas da Bonelli, não só a Bonelli, mas a maioria são da Bonelli. Porque a Bonelli tem várias coleções diferentes, de personagens, histórias curtas, graphic novels e tal, que a gente vai se ambientando e gostando cada vez mais da editora. Eu tenho meus personagens favoritos, dá pra ver por aqui, se você é um bom leitor, sabe muito bem do que eu estou falando. Eu tenho o personagem da Bonelli, favorito, mas também tenho outros personagens. Eu sei, praticamente a Bonelli se tornou minha editora favorita. Eu tenho outras, tá, de alguns personagens, picados, algumas outras, tipo Marvel DC, mas, cara, a Bonelli ficou pra mim uma coisa essencial. Tanto que eu tenho muita coisa dela, não tenho tudo que eu gostaria, mas tenho bastante coisa. E eu sei que tudo que eu leio da Bonelli eu gosto muito. São estilos diferentes, sacadas diferentes, cara. Roteiristas e desenhistas que, pelo amor de Deus, os caras arrebentam. Galera, mais um quadrinho que eu tô falando aqui. Se você não conhece, dê a chance. Editora 85 lançando mais um quadrinho italiano, mais um fumetti, mais um personagem que eu tenho certeza que você vai gostar. Formato ônibus, um formato ônibus diferente, porém, ó, bem acessível, bem fácil de ler. Não são aqueles porradão que você tem que botar apoio de leitura, não. Cara, você lê assim, ó, sentado. Normal, não pesa, né? Praticamente é o mesmo estilo de publicação das outras, né? De gráfico e tudo, papel, capa mole, negócio todo, mas não pesa, você consegue ler normalmente
apoiando na mesa, deitado, sentado, você consegue ver normalmente. Uma característica das publicações de 85, que aqui a gente tem todas as edições, né, a capa das edições que estão envolvidas nessa publicação, né, além de um texto introdutório em cada capítulo e um outro texto explicando uma entrevista, tal, um textozinho falando do personagem. É como se fosse um caso, um textozinho, um livro, né? Um pequeno capítulo escrito sem ser desenhado. E um textozinho introdutório em cada edição, só para enriquecer mais. Galera, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!